Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem e pros vestibulares no geral. E hoje eu vou falar sobre um dos maiores erros de preparação pro Enem que você não pode cometer quando você tá começando a estudar. Então a gente tá em janeiro de 2022, provavelmente esse vídeo também vai ser assistido aí nesses próximos meses, janeiro, fevereiro, março. E o que vocês têm que saber antes de vocês começarem a estudar para vocês não cometerem esse erro. Então, há um tempo atrás, mais ou menos dezembro do ano passado, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram de estudos, inclusive se você não segue lá, é @marcos.vasque, e as pessoas foram falando os erros de preparação que elas tiveram no ano anterior e que elas se arrependiam. Então aqui, eu vou ler alguns para vocês. Não tratar a ansiedade, travei muito no segundo dia, me sentia muito preparado em conteúdo, não ter domínio em questões e estratégia, não corrigir corretamente os simulados, não saber de imediato o curso que eu queria, procrastinação. Então, falta de tempo e conteúdo, duvidar do meu potencial, administração de tempo, não olhar bem os meus erros e corrigi-los, não saber dividir o tempo na hora da prova, não revisar, pouco simulado. Então, ansiedade, ter começado a fazer provas antigas só no segundo semestre, desorganização entre conectar o tempo da escola para fazer provas antigas, não ter respondido todas as provas antigas. Então, muitos erros que o pessoal falou aqui. Mas você consegue notar um padrão entre esses erros, principalmente, que basicamente é 1. A falta de simulados, 2. A falta de revisões, 3. A falta de organização, 4. A falta de tempo durante a prova, 5. O nervosismo e ansiedade daquela situação de pressão, que é o Enem, que você acaba se cobrando muito, ficando nervoso, lógico, acaba que aquela prova, meio que seu futuro pode ser decidido por ela, né, que você, qual faculdade você vai entrar, qual curso e tal. Então, nervosismo e ansiedade normal, todo mundo sente num momento decisivo como esse. E bom, o que eu quero chegar aqui? Quero falar pra vocês que todos esses erros, eles acabam derivando de um maior. Então, tem um erro que ocasiona esses outros erros. Então, tem um erro maior e esses são meio que sub-erros desse erro maior. Então, se você conserta aqui nesse erro maior, você não vai ter esses sub-erros. Então, de não ter feito tantas provas antigas, de você não ter uma administração de tempo tão boa durante a prova, de você não ter feito revisões, não ter organizado direito, não ter uma organização de estudo direito. E qual que é esse erro? É o planejamento. O planejamento, sem dúvida, é fundamental para o Enem. Então, com certeza, você tem que ter um planejamento bem definido para o Enem, justamente para você não ficar dando murro em faca, sabe? Então, a falta de simulados, a falta de revisão, a falta de tempo durante a prova, você não organizar direito as matérias que você vai estudar, tudo isso prejudica muito o seu estudo, sabe? Então, você tem que atacar primeiro esse erro maior. Então, antes de você começar a estudar para o Enem 2022, você tem que ter um planejamento bem definido, gente. Então, como é que você pode fazer esse planejamento? Você tem que adotar um cronograma de estudos, saber ali os materiais que você vai estudar ao longo do ano, fazer um planejamento sobre os simulados que você vai fazer cada mês, sabe? Então, ter ali, em fevereiro eu vou fazer o Enem 2009, o Enem 2010 e um simulado, por exemplo, do Bernoulli, do SAS, sabe? Então, você tem que ter o planejamento de saber exatamente quais simulados que você vai fazer, pelo menos nos próximos 3 meses. Porque se você não planejar isso, principalmente quem estuda em casa, né, que é um estudo muito mais autônomo, que não tem um cursinho para falar o que você vai fazer, você tem que se planejar. Você tem que fazer um planejamento de longo prazo das matérias que você vai estudar, de como que vai funcionar o seu ciclo de revisões e tudo mais. E, cara, isso realmente é bem difícil, principalmente para quem estuda em casa. E nesse sentido, eu acabei que eu montei um cronograma de estudos justamente para poder ajudar as pessoas a se planejar melhor, ter um planejamento mais ou menos ali pronto, que eu utilizei as mesmas bases que eu fiz para conseguir mais 160 acertos no Enem, consegui 164 acertos no Enem 2021 e consegui passar de 99 para 155 entre o Enem 2019 e o Enem 2020, que isso me garantiu a aprovação em medicina na UFRJ. Então eu elaborei esse cronograma. Nesse cronograma tem todas as matérias que você precisa estudar, justamente dividido em semana. Então semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, sabe? As matérias que você precisa estudar, e coloquei ainda as revisões, sabe? Então tem revisão programática durante esse período. Então na quinta semana, por exemplo, vai ter uma revisão dos conteúdos que você já viu. Na 10ª semana vai ter uma outra revisão que vai ser mais focada nos seus pontos fracos das matérias. Porque se você for revisar 10 conteúdos, cara, vai demorar muito, sabe? Você não vai conseguir revisar com qualidade nada. Então você tem que direcionar as suas revisões justamente para as partes em que você tiver mais dificuldade, entende? Então, justamente por isso que eu montei esse cronograma. E além disso, eu vou implementar nele aí para a próxima semana simulados. Então, um cronograma a parte de simulados. Então, quais simulados que você tem que fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês de preparação. Saber exatamente quais simulados que você tem que fazer. E começando justamente por simulados que são um pouco menos conteudistas e tal, para você
ir evoluindo e tal até chegar às provas mais recentes do Enem. Também não só provas do Enem vai ter nesse planejamento, nesse cronograma de simulados. Eu também pretendo colocar simulados do Enem, propriamente. Então, simulados do SAIS, do Bernoulli, do Poliedro, desses que são os maiores cursinhos, eu vou anexar uma pasta nesse cronograma em que você vai ter acesso a todos esses simulados. Eu tenho ali esses simulados de 2020, 2019 e tal, e vou anexar todos esses simulados para você poder fazer durante a sua preparação também. Simulados com questões inéditas do Enem. Então, às vezes, você está fazendo estudando alguma matéria, você faz uma questão do Enem, e aí depois você vai fazer alguma prova, como simulado e tal, uma prova antiga, e aí você lembra a resposta. Isso não é nada legal. Então esses simulados, eles funcionam justamente para isso. Eles têm questões inéditas. Você nunca fez aquelas questões na vida, então não tem como você lembrar, sabe? Então é justamente usar seu raciocínio para resolver. Então, além das provas antigas que eu acho mais eficientes para você resolver, vou colocar nesse cronograma de simulados também os simulados de cursinho, dos maiores cursinhos aí do Brasil, para você incrementar bastante a sua preparação. E eu tô pensando em fazer uma divisão nesse planejamento, justamente para as pessoas que estão no nível iniciante, intermediário e avançado. Então, quanto mais avançado for o nível da pessoa, eu vou colocar simulados mais difíceis, uma carga maior de simulados. Quanto mais iniciante, a pessoa tem que ter uma carga teórica maior, não tem como ficar só em exercício, então vai ter uma carga de simulados menor, para justamente evoluir. Cada um é voltado justamente para a fase, para o nível que está a pessoa, para a pessoa conseguir evoluir e ir subindo de nível ao longo da preparação. Então, estou querendo fazer essa divisão de iniciante, intermediário e avançado para as pessoas justamente terem ali uma carga de simulado maior conforme for maior o nível delas, sabe? Porque vai ter uma carga teórica um pouco menor, um pouco reduzida. Então, justamente, nesse cronograma, além disso, eu vou colocar também, além do cronograma propriamente, com os conteúdos que você precisa estudar e tudo mais, e com o planejamento de simulados, eu pretendo colocar as matérias mais incidentes. Então, para você saber exatamente quais as matérias que você tem que focar mais, sabe? Se você quer, por exemplo, direcionar o seu estudo, não sabe direito qual matéria que vai revisar e tal, eu vou fazer uma listinha e vou colocar justamente as matérias mais incidentes da prova. E isso com certeza vai funcionar muito bem, às vezes, quando você não sabe direito o que revisar, sabe? Então você sabe ali, pô, essa matéria cai muito na prova, então eu vou revisar ela, vou dar uma atenção maior quando eu for ver ela no cronograma, sabe? Então eu vou fazer uma listinha dessa para todas as matérias e vou colocar também ali no cronograma. E no momento só tem o cronograma mesmo, mas eu pretendo colocar tudo isso na próxima semana, no máximo, sabe? Então eu quero incrementar bastante esse cronograma. Então, além de você ter o cronograma, o planejamento de simulados mensal, que eu acho isso sensacional, que é muito bom para você ter ali uma metrificação da sua evolução e tal. E além de todas as orientações que eu coloco durante o cronograma, então eu explico o método de estudos que você tem que usar, eu explico como que você vai aplicar o cronograma, eu explico como você pode fazer o simulado, como você consegue evoluir, explico tudo isso no cronograma. Eu também vou colocar ali as matérias mais incidentes e o Drive com vários simulados que vai ter do Bernoulli, Poliedro, SAIS, vários desses cursinhos, sabe? Para poder ajudar vocês ao máximo aí na preparação. Vocês terem todo o substrato, todo o material ali que seria possível ali para você conseguir a aprovação. E esse cronograma, como ele deu bastante trabalho para fazer, eu não estou oferecendo ele de graça, estou cobrando R$ 59,90 na Hotmart e eu não sei se eu vou deixar esse valor depois que eu incrementar com todas essas coisas. Eu ainda estou pensando se eu deixo esse valor ou se eu subo um pouco o valor, porque como vai dar bastante trabalho para produzir tudo isso, eu ainda estou em dúvida. Mas, por enquanto, R$ 59,90 e a pessoa que adquirir por agora, ela já vai ter acesso ali a todas as novidades do cronograma. Então, por exemplo, se eu compro o cronograma agora e daqui a uma semana eu vou colocar essas novidades. Você, independente se aumentar o preço ou não, você já tem acesso ao cronograma. E aí você já vai ter acesso às novidades, ao planejamento simulado, a também os simulados propriamente, as matérias mais incidentes. Então tudo você vai ter acesso, todas as novidades do cronograma, desde que você compre ele. Então tô vendendo ele por R$ 59,90, vou deixar o link aqui na descrição, que é da Hotmart. E cara, é isso, sabe? Você tem que ter o planejamento bem definido. E eu fiz esse cronograma justamente porque eu senti que tem uma dor nos vestibulandos, principalmente quem estuda em casa, que não consegue se planejar direito. Então aquilo é um direcionamento para você conseguir se planejar, ter ali mais ou menos uma ideia, um escopo de como que você vai estudar em casa e conseguir o maior desempenho possível, que eu utilizei esse mesmo escopo para conseguir evoluir mais de 50 acertos no Enem em um ano, mais de 100 pontos de média. E eu quero justamente trazer isso para vocês. Então, trazendo num baixo custo, sabe, que comparado aos cursinhos online que tem por aí e os cursinhos presenciais principalmente, pô, é muito mais barato e
justamente para as pessoas terem acesso aí e conseguirem evoluir bastante no Enem, beleza? Então, se você tem problema com planejamento, se você vai estudar em casa ou se você vai estudar online, mas quer um planejamento mais rebuscado e tal, quer saber esse planejamento de simulados, saber exatamente quais simulados você vai fazer ao longo do mês, ter acesso ali a um repertório de vários simulados, então SAS, Bernoulli, Poliedro, Exaime, os maiores cursinhos do Brasil você vai ter ali no Drive que eu vou disponibilizar para vocês. Você clica no link aqui da descrição do vídeo para Hotmart e aí você consegue adquirir esse cronograma e vai ter tudo isso incluso, sabe? Então eu tô vendendo por R$ 59,90 e você consegue pagar por débito, por boleto, por Pix, são várias opções de pagamento. Eu recomendo o Pix, que é mais fácil, mais tranquilo de pagar, mas vocês que sabem, se vocês quiserem pagar no boleto, no crédito, no débito, fica à vontade, sabe? Então é isso aí, eu espero que tenha ajudado esse vídeo e sério, cara, planeja muito bem o seu ano. Isso vai ser o direcionamento. Isso que vai dizer ali, vai ser o mapa da sua aprovação, sabe? A sua aprovação está no final do ano, ali na prova. E, cara, o mapa para você chegar nela é o planejamento. Com planejamento, você não vai ter problema com revisão, você não vai ter problema com pouca feitura de provas antigas, porque isso já vai estar incluso. Você vai ter menos problema ali com o tempo de prova, porque você vai ter um planejamento justamente voltado para essa sua fraqueza, que é o tempo de prova e tal. Como você vai estar praticando em muitos simulados, isso vai acabar internalizando, a prática leva à perfeição e você vai ficar mais rápido, sabe? Então, nervosismo e ansiedade. Quando você se planeja com antecedência, você sente menos ansiedade, menos nervosismo. Lógico, você ainda vai sentir, não tem como não sentir, mas sabe, dá uma reduzida, uma atenuada e tudo isso é muito bom. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram ter mais detalhes do cronograma, só colocar aí embaixo no link da Hotmart. Também vocês podem ir lá no @marcos.vasque, que eu explico melhor sobre o cronograma e tal, tem um destaque só sobre ele, e também vários conteúdos muito bons ali, gratuitos, para poder ajudar vocês, beleza? Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês consigam o melhor planejamento possível para esse ano de 2021, mesmo que vocês adquiram ou não o cronograma. Eu quero que vocês estejam aprovados e depois voltem aqui no comentário para me dizer que conseguiram passar, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Eu espero que, de verdade, que esse vídeo tenha ajudado e eu tenho certeza que se vocês adquirirem o cronograma, vocês não vão se arrepender e vai ajudar muito vocês, beleza? Então, valeu, até a próxima!